bênção. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Sofonias. E uma palavra boa, que você vai procurar e vai achar Sofonias na Bíblia, viu? Isso. Sofonias, capítulo de número 3. 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 Nós começamos aqui na nossa igreja uma série de mensagens chamada de Imaculados. É uma série de um dia. Começamos hoje pela manhã, estamos terminando agora à noite, no livro de Sofonias. Sofonias, apenas para explicar para você, a gente poder ler aqui entendendo o que está acontecendo, nós falamos aqui hoje pela manhã que no capítulo de número 1, a gente tem aqui uma descrição de um Deus irado. Nós, muitas vezes, olhamos para o Senhor e temos a impressão de que Deus é amor e somente amor, mas a Bíblia também relata que o nosso Deus é fogo consumidor. Que Deus também derramará a sua ira no dia do julgamento, quando ele voltará para levar a sua igreja de volta para ele. O dia do Senhor é um dia de juízo e é um dia de salvação. Mas a gente viu aqui nesse texto algo que já se repetia na história do povo de Israel. O povo foi liberto do cativeiro, começou a andar com Deus, viu sinais e maravilhas vindo do Senhor, foi abençoado grandemente por Deus, mas logo depois o povo se afastava, o povo deixava de seguir ao Senhor e Deus tirava de sobre o povo a sua boa mão. E isso fazia com que o povo fosse vencido por seus inimigos, e aí vivesse de maneira exilada. E esse ciclo, ele se repetia por muitas e muitas vezes. Aqui, no livro de Sofonias, capítulo de número 1, ele relata esse distanciamento de Deus e de uma maneira muito clara, relata um movimento crescente de afastamento do povo em relação ao seu Senhor. Começa dizendo lá que existia no meio daquele povo o resto de Baal. Eu expliquei isso. Eram pessoas que adoravam a Deus com 99% de seus corações, mas tinha 1% ali de uma adoração a Baal. E essa adoração a Baal ainda era presente, por menor que fosse, mas era presente ainda no meio do povo de Deus. O texto lá de Sofonias 1 também fala sobre aqueles que adoravam a Deus e adoravam também a Milcom. Olha que coisa interessante, um povo que adorava ao Senhor, você entendeu o que eu quis dizer por interessante, né? Adoravam ao Senhor, mas com a mesma intensidade eles adoravam também a Milcom. Milcom, que era um deus amonita. E a gente viu lá que, dependendo da tradução da sua Bíblia, Milcom pode aparecer como Malcã, entre outros nomes. Mas a adoração a esse deus amonita consistia em comer carne de crianças vivas. Culto a Milcom consistia, dentre muitas práticas, a prática de comer carne de criança. E olha que estranho. Eram pessoas que adoravam a Deus, que adoravam a Milcom. Ou seja, agora a redução é de 50%, né?
meio a meio. E o texto dizia também daqueles que nem mais buscavam pelo Senhor e nem mais se importavam com Ele. Ou seja, aquilo que começou com 1% cresceu para 50% e agora toma 100% do coração do povo. O texto de Sofonias, capítulo 1, obrigado, Rafa, aponta para um povo que se esqueceu de Deus. Um povo que se esqueceu da bondade do Senhor. E Deus, Ele diz que Ele voltaria para julgar e Ele derramaria a sua ira em relação ao povo. E aí a gente chega no capítulo de número 2. E eu quero aqui de maneira bem en passant, se você puder olhar aí na sua Bíblia, capítulo 2 fala, ele é dividido da seguinte forma. Fala sobre as ameaças contra os filisteus, as ameaças contra Moabe e Amon. Depois fala sobre as ameaças contra a Etiópia e a Assíria. E depois o capítulo 3 começa falando sobre as ameaças contra Jerusalém. Olha que coisa interessante. A gente ainda vai ler o texto bíblico. Calma, eu quero só preparar o ambiente aqui para você entender. Você se lembra do livro de Apocalipse, quando tinham aquelas cartas às igrejas do Apocalipse? A gente vê aqui algumas cartas, algumas ameaças aos povos de determinados lugares. Então, ele fala, por exemplo, sobre as ameaças contra Moabe e Amon. Qual era o problema de Moabe e Amon? Está aí no início do versículo 8 do capítulo 2. Melhores do que os outros. Depois a gente tem, perdão, eu li antes existe as ameaças contra os filisteus. Início do capítulo 2, fala lá, concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor. Versículo 1, capítulo 2. Ou seja, os filisteus eram um povo que não tinha pudor. Era um povo indecente. E aí a gente falou sobre Moabe e Amon, e depois vem as ameaças contra a Etiópia e a Assíria, a partir do versículo 12. Diz lá no versículo 15, esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesma, eu sou única, e não há outra além de mim. Ela era uma cidade que tinha uma visão reducionista das coisas. Eles se sentiam tão superiores e tão melhores do que os outros, a ponto de acharem que ninguém mais existia além deles. Qualquer semelhança aos tempos de hoje não é mera coincidência. Tem muita gente hoje que também se acha, né, a última bolacha do potinho, não é? Eu sou o cara, eu sou melhor, eu sou superior. A minha família é de estirpe nobre. Eu tenho pedigree presbiteriano, sou melhor que todo mundo na igreja. Pessoas que se sentem superiores, únicas. Além delas não existe mais nada. E aí o capítulo 3 começa com as ameaças contra Jerusalém. O versículo 1 diz assim, ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus.
O quadro que Sofonias pinta aqui é um quadro, irmãos, que descreve muito da nossa sociedade hoje. Pessoas que não têm pudor, pessoas que cometem escárnio, que são soberbas, pessoas que têm uma confiança além dos limites, a ponto de se acharem as únicas, infinitamente melhores do que as outras, a ponto de não existir mais ninguém além delas. E também gente rebelde. A expressão que ele utiliza aqui é rebelde e manchada, ou seja, é um povo tão marcado pelo pecado que o próprio corpo deles exala o seu distanciamento de Deus. Povo rebelde e manchado, que não atende ninguém, que não aceita disciplina e que não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Lamentavelmente, muitas pessoas acham que podem viver uma vida cristã desligando o disjuntor. O que é isso, pastor? Quando a gente desliga o disjuntor, é quando a gente desconecta a eletricidade, a ação da eletricidade. Ou é como se eu pudesse seguir a vida com um carro no ponto morto. Eu faço o que eu quero, eu vivo o que eu quero, eu tenho as minhas leis, eu sou o senhor de mim mesmo, eu tenho as minhas próprias regras, eu não me submeto a nada, eu não ouço ninguém, eu sou melhor e superior aos outros, eu não preciso de nada a não ser de mim mesmo. Nós vivemos num tempo de grande individualidade. E a gente não faz ideia do impacto que isso vai gerar nas próximas gerações e no que nós viveremos nos próximos anos. Os efeitos dessa individualidade, dessa vida autônoma sem Deus. E diante desse cenário, o que me chama muita atenção é que Deus não desiste de Israel. Deus não desiste do seu povo. Deus não desiste de Jerusalém. E eu gostaria de ler com você, a partir do versículo de número 8, do capítulo 3, o texto que conta a salvação da filha de Jerusalém. O texto diz assim, Sofonias 3, versículo 8, esperai-me, pois a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda essa terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então, darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então, tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais
te ensoberbecerás no meu santo monte. Preste atenção agora. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó filha de Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Esses que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que colcheiam e recolherei os que foram expulsos e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. O povo de Deus que estava chorando teve esperança. Eu acho interessantíssimo como começa esse texto. Ele começa dizendo assim: esperai, pois, a mim, diz o Senhor. Nós precisamos aprender a esperar pela ação de Deus na nossa vida. Nós precisamos aprender a esperar, porque esperar tem a ver com confiar. Só que, você reparou que tipo de espera é essa? Essa espera aqui é interessantíssima. O versículo 1 diz: no dia que eu me levantar para o meu despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações, congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda essa terra está devorada pelo fogo, essa terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Há uma promessa aqui. E eu não sei se você consegue perceber a bondade dessa promessa. Essa promessa diz que a bondade de Deus vencerá. E como uma expressão da sua bondade virá o fogo do seu zelo, o furor da sua ira, a mão do Senhor que pesará. E hoje, para nós que somos cristãos e que entendemos a obra de Cristo na cruz, é muito fácil nós percebermos a expressão perfeita e exata do zelo do Senhor. Deus fez recair sobre Jesus a sua maldição. Porque maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Jesus tomou sobre si o furor da ira de Deus
pelo meu e pelo seu pecado, pelos pecados de Jerusalém, Etiópia, Assíria, Moabe, Amon, filisteus, todos os povos da terra. Pessoas, quando eu digo todos os povos da terra, são todas as pessoas as quais o próprio Deus ama. O Senhor fez cair sobre Cristo peso, a culpa, o furor da sua ira. E nós fomos restaurados pelo zelo do Senhor, pelo cuidado do Senhor. É como se Deus estivesse apontando pelo seguinte: esperem por mim. Há males que vêm para bem, mas eu sou o Senhor. Confiem em mim, descansem em mim. Eu tenho uma promessa. Confiem, porque no final, o meu decreto, a minha vontade será estabelecida sobre a terra. Eu levantarei um povo. Eu queria que você entendesse as características desse povo de Deus e que você olhasse para o seu coração hoje e que você pudesse dizer: como está o meu coração? À luz da promessa, daquilo que Deus fala sobre o que seria o seu povo. O texto diz, versículo 9: então darei lábios puros. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Olha o final do versículo 11. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. E aí é uma descrição linda do povo de Deus. Versículo de número 12. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto, humilde e que confia no nome do Senhor. Eu preciso te dizer uma coisa muito séria. A gente precisa avaliar muito bem quais são os parâmetros que a gente tem do que o que é ser povo de Deus. Porque às vezes a expectativa que a gente tem de ser filho de Deus é de não ser cauda, mas é ser cabeça, é de não ser mais humilde, mas é de ser alguém forte, poderoso, impetuoso, é de ser não uma pessoa mais humilde, mas é de ser alguém agora exaltado, reconhecido. Ei, eu deixarei no meio de ti um povo modesto, humilde, que confia no nome do Senhor. Eu acho muito bonito aquele salmo que diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos senhores, o Rei dos exércitos. Nós aprendemos desde a nossa mais tenra infância que nós precisamos de reconhecimento, que homem não chora, que nós precisamos ser fortes. Sim, a gente precisa aprender a suportar as dores da vida, mas nós também podemos reconhecer a nossa pequenez e a nossa falibilidade. E nós podemos ter um coração humilde diante daqueles que convivem conosco. Nós podemos expressar a nossa fé por meio do amor, por meio do acolhimento, por sermos homens e mulheres que servem a Jesus. Ai, irmãos, quando eu vejo tantas coisas aí fora
eu percebo que a igreja evangélica precisa voltar a ser a igreja da palavra e reconhecer os seus maus caminhos e se voltar ao Senhor e a reconhecer que o nosso chamado é para sermos um povo modesto, humilde e que confia em nome do Senhor. Sabe qual é uma outra característica desse povo de Deus? Final do versículo 13. Eles serão apacentados. Sabe o que isso significa? Eles serão ensináveis. Eles serão pessoas pastoreáveis. Porque elas não são mais soberbas, elas não são mais cheias de si, elas não são mais as donas da verdade, não. Elas são pessoas sensíveis, que ouvem a voz do Senhor, que ouvem o direcionamento do Senhor e caminham e dão passo. Irmãos, existem coisas na nossa vida que precisam ser consertadas. E às vezes a gente está esperando descer um anjo do céu. O povo de Deus é um povo que é apacentado. O texto continua, o versículo de número 15 mostra uma outra característica desse povo. Olha que coisa linda! Eles não terão mais sentenças que eram contra eles. Essas sentenças o próprio Senhor as afastou, as apagou. Ou seja, a culpa que eles carregavam, eles não carregarão mais. Eles não carregam mais. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti. O rei de Israel, ele fez isso. Quantos cristãos vivem presos, amarrados ao passado? Parece que é mais fácil para eles viverem uma vida limitada pela culpa. E não se abrem para aquilo que Deus faz. E a gente vive apequenado, com o sentimento de estarmos muito aquém, porque não merecemos. No passado eu já fiz isso, no passado já aconteceu aquilo, no passado me disseram que eu sou isso. Ei, esse povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, já não tem contra si as sentenças que eram contra ela. Será que você, mesmo depois de ter um encontro com Jesus, de ser alguém lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, será que você ainda se culpa das sentenças que foram um dia sobre você? Ei, Jesus levou tudo isso na cruz. E ele já pagou esses pecados. Ele já não se lembra mais. O preço pelo seu erro já foi pago por Cristo na cruz. O texto diz, ainda no versículo 15, algo que para mim é muito precioso em dias difíceis. E talvez de repente você possa estar experimentando. O texto fala, versículo 15, do meio para o final, o rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. O povo de Deus tem a certeza e a plena convicção de que o Senhor está presente. De que nós não estamos sozinhos. De que nós já não caminhamos mais solitários. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Eu queria que você olhasse, trouxesse à mente, à sua memória, o grande dilema que você tem. A grande incógnita que você tem.
o grande medo que você tem, e que você pensasse no seguinte: como que ter a plena certeza de que Deus está comigo, que eu não estou sozinho, pode me fazer olhar para esse problema de uma maneira diferente. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. E o texto e a descrição dessa presença de Deus, desse amor, desse cuidado continua. Versículo 16: naquele dia se dirá a Jerusalém: não tenha medo, ó Sião, não afrouxem os seus braços, o Senhor, o teu Deus, está no meio de ti, poderoso para te salvar, e Ele se deleitará em ti com alegria e renovar-te-á no seu amor, e Ele regozijar-se-á em ti com júbilo. Às vezes a gente olha para as coisas que estão faltando, para as cobranças que nós mesmos lançamos sobre nós. A gente olha para as coisas que deram errado e a gente tem tanta vergonha. Mas o texto diz que o povo de Deus, os filhos do Senhor, podem ter a certeza de que Deus está presente e que Ele se alegrará ao olhar para nós e que Ele mesmo nos dará o renovo, Ele mesmo nos restaurará. A última palavra na minha vida e na sua vida vem do Senhor. Como que essa certeza e essa verdade pode fazer você hoje olhar para o seu problema de uma maneira diferente? Como que a plena convicção de que Deus olha para mim, para você, com alegria. Ele se deleita ao olhar para nós. Porque nós só conseguimos ver o hoje, o aqui, o agora. Mas Deus conhece a nossa vida. Deus conhece toda a nossa história. E às vezes a gente está chorando, a gente está preocupado com aquilo que falta, com aquilo que ainda não aconteceu, com o problema que bate a porta. Mas saiba que Deus olha para os seus filhos, se deleitando neles com alegria. E Ele nos chama a um renovo. Não a partir daquilo que falta, mas um renovo que vem do seu amor por nós. Essa é a promessa de Deus para mim e para você hoje. Esse era um povo que tinha se afastado de Deus, que estava vivendo longe do Senhor. Mas Deus diz: ei, eu vou trazer vocês de volta. Há um pequeno detalhe no versículo 20 que eu gostaria de destacar aqui para você. Versículo 20 diz: naquele tempo eu vos farei voltar, eu vos recolherei, e certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Um nome e um louvor. Eu fui olhar essas palavras, né? E é interessante porque a palavra nome, ela tem a ideia de uma posição, de um lugar, e que também aponta para a ideia de uma glória. Mas a palavra louvor, ela também é uma palavra que se aproxima, aqui no hebraico, da palavra nome, porque tem a ver com renome, com glória. É mais ou menos o seguinte, é como que se Deus estivesse dizendo para nós, para os filhos de Deus: eu vos darei uma nova direção, e vocês conhecerão a partir de mim a nova identidade de vocês. Não é isso que acontece
quando nós estamos em Cristo, Deus nos dá um novo coração. Deus revela o seu profundo e verdadeiro amor por nós. E quando nós passamos por Cristo, quando Cristo passa pela nossa vida, a gente olha o nosso pecado, a nossa frustração, as coisas que deram errado, e Ele nos conduz e nos revela a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Em Cristo, nós descobrimos quem somos, a nossa nova identidade, o porquê estamos aqui, o real e verdadeiro sentido e significado da vida. É por isso que você precisa de Jesus. Porque Jesus é a expressão máxima do amor que Deus tem por mim e por você. Essa profecia, essa palavra do profeta Sofonias, é uma palavra para nós hoje. A gente precisa rever como anda o nosso coração. Porque às vezes nós estamos exatamente como os filisteus, vivendo uma vida sem pudor. Como Moabe e Amon, sendo injuriosos, vivendo com palavras de escárnio. Talvez como a Etiópia e a Síria, alegres e confiantes, nos achando os melhores e únicos da terra. Talvez como Jerusalém, rebeldes, manchados, marcados pelo pecado. Mas não é assim que Deus deseja nos deixar. Deus, Ele nos chama para perto dEle, para que através de Cristo nós possamos entender quem nós verdadeiramente somos aos olhos do Pai. A sua nova identidade, quem você é aos olhos de Deus, está em Jesus. Não são as coisas que deram errado que te definem, não são as coisas que faltam que te definem. O que te define, a verdade ao seu respeito, está em Jesus de Nazaré. A expressão real e perfeita do amor de Deus por nós. Se volte para Jesus, creia em Jesus, descanse nos méritos, na obra de Cristo. Confie de todo o seu coração. Se há hoje algo que precisa ser resolvido, resolva isso pela fé. E caminhe. Porque o povo de Deus é o povo que espera, confia no seu Senhor. Vamos ficar todos de pé. Eu quero orar com você nessa hora. Você, meu irmão e minha irmã, o que falta hoje? O que ainda não aconteceu? O que está fora do lugar? Crê em Jesus. Confie no Senhor. Descanse no Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado pela sua mão que nos sustenta, que nos direciona. Obrigado, Pai, pela decisão do Senhor em vir ao nosso encontro quando nós estávamos longe do Senhor. Em Cristo o Senhor nos amou, nos restaurou,
Nos dê um novo coração. Ó Pai, nós não merecíamos nada disso e o Senhor graciosamente nos deu. Mas hoje, Pai, nós, ao olharmos para o nosso coração, nós reconhecemos que existem desejos aqui dentro que muitas vezes norteiam os nossos passos. A soberba, a fama, a mágoa, a maldade. Ó Senhor, em nome de Jesus, que tudo isso caia por terra e que nós possamos entender quanto nós somos amados por Ti, o quanto o Senhor se importa conosco, o quanto o Senhor está interessado na nossa vida, o quanto o Senhor se faz presente no nosso dia a dia, na nossa história. Ó Deus, abre os nossos olhos para que nós possamos ver o Senhor, conhecer mais do Teu amor. Que Cristo seja o centro do nosso coração, Pai. Tu conheces, ó Deus, o nosso distanciamento. Mas hoje, ao lermos a Tua palavra, nós reconhecemos que precisamos estar mais perto do Senhor, porque o Senhor está perto de nós. Ó Deus, existem lacunas aqui dentro do nosso coração, coisas que estão fora do lugar, e isso tem nos causado profunda dor e tristeza. Às vezes um filho que está afastado dos teus caminhos, coisas que ainda não aconteceram, uma esposa, um esposo que ainda não conhece o Senhor. Mas, ó Deus, nós lemos aqui na Tua palavra que o Senhor olha para a nossa história de maneira completa. O Senhor conhece e o Senhor se deleita ao olhar para nós. Senhor, como essa é uma verdade distante para a gente, Pai. Ó Deus, a Tua palavra nos ensinou que o Senhor nos chama a um renovo a partir do Teu amor. Que isso seja real, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a última palavra virá do Senhor. Obrigado pelo novo nome. Obrigado porque o Senhor em Cristo nos acolheu. E agora nós somos parte da Tua família. Obrigado, Pai. Ser com o Teu povo aqui. Ser com a Tua igreja. Derrama da Tua paz sobre cada coração. Talvez essa semana seja uma semana de resolução para algumas pessoas aqui. Que o Senhor esteja sustentando cada passo. Faz isso, Pai. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, é que nós oramos. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Você volte para casa hoje, entendendo o quanto Deus te ama. Outro dia eu conversava com um pai, e o pai, ao ver a bagunça que o seu filho fazia, teu pai se alegrava com aquilo. Fico imaginando Deus olhando para nós, para você, e se alegrando por você. Para nós existem coisas fora do lugar, mas para Deus tudo se cumprirá no tempo dele. Descanse e confie no Senhor. A última palavra vem de Deus. Você pode dizer isso para a pessoa que está aí com você agora? A última palavra vem do Senhor. Amém. Queria chamar aqui o meu amigo, pastor Rafael Farves, que está aqui participando do nosso culto. Ele que está de férias, coisa boa, que inveja santa.
Eu amo vocês, irmãos, mas eu amo estar de férias também, entendeu? Descansando. E o pastor Rafael, de férias, veio participar do culto aqui da nossa igreja hoje com a Aline, que não é pastora Aline. Calma, irmãos, a nossa igreja presbiteriana vai bem devagar nisso daí, né? A Aline, às vezes vocês olham a pastora Carol, nada disso, calma. Mas o pastor Rafael está aqui com a Aline hoje, e eu queria pedir que ele pudesse fazer essa oração final, impetrar a bênção sobre o povo de Deus. Vamos, mais uma vez, orar? Coisa boa estar com vocês, na presença do nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos? Deus de amor, nós queremos louvar, exaltar e engrandecer o Teu nome. Só Tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória e todo louvor. E de fato, Pai, a gente se sente muito alegre, muito abençoado, Pai, por poder participar desse instante tão maravilhoso de celebração, de culto ao Senhor, de adoração ao Senhor. Nós queremos, Pai, reconhecer, Pai, que precisamos de Ti. Como nós precisamos do Senhor. Quantas vezes nós nos deixamos nos guiar pelas nossas paixões, pelas coisas que atraem os nossos corações, quando na verdade tudo o que nós precisamos é do Senhor nas nossas vidas. Que a Tua graça seja derramada sobre a vida de cada um de nós. Que nós tenhamos uma semana abençoada na Tua presença, vivendo como homens e mulheres conscientes do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua presença em cada instante. E que o Teu Evangelho seja testemunhado por meio da nossa vida, de maneira que as pessoas olhem para a gente e percebam a Tua presença, que nós sejamos embaixadores do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, o poder renovador, transformador do Espírito Santo sejam derramados sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Dê um abraço aí no seu irmão, na sua irmã. Deseja a ele a paz de Cristo. Uma semana abençoada aí para ele. Se você quiser dar uns 10 abraços, você pode dar, não tem problema não, viu? Uma boa semana para você. E terça-feira, às 7 da noite, teremos encontro com Cristo.